Se os sintomas ocorrem como parte de um programa especial com sentido biológico, o curso deles também tem um sentido. Eles seguem um plano? De forma ideal, um SBS é executado em 2 fases, como o Dr. Hammer escreve na segunda lei biológica. A lei bifásica de todos os programas especiais com sentido biológico, que ocorre desde que haja uma resolução do conflito. No ritmo normal, dia e noite, o organismo alterna entre os modos ativo e repouso. A chamada fase ativa do conflito inicia a reação a um conflito biológico. O organismo muda para o modo de alarme, independente da hora do dia ou da noite, para criar as condições ideais para superar a situação conflitante o mais rápido possível. Então, você está praticamente acordado, cheio de energia e vontade de agir. Como já vimos, as consequências nos 3 níveis de SBS são pensamento compulsivo da psique, um foco de Hammer assintomático característico no cérebro, bem como alterações funcionais no órgão. Nossa paciente com tumor, cuja filha foi atropelada por um carro, ficará, portanto, constantemente obcecada pela filha e por como poderá ajudá-la. Em nível cerebral, haverá um foco de Hammer ao lado do cerebelo. Em nível orgânico, uma ou mais glândulas mamárias aumentarão sua função. Digamos que a criança esteja gravemente ferida, fique em perigo mortal por semanas e se recupere após alguns meses. A mãe estará constantemente preocupada pela sua filha e permanecerá em um estado de conflito ativo. Suas glândulas mamárias irão trabalhar por meses em sua capacidade máxima, mas isso não resolve a situação, como vimos no exemplo da mãe raposa. Agora, as células começam a proliferar em uma fase ativa de conflito de longa duração, para melhor atender às altas demandas. A massa resultante é chamada de tumor. Quanto mais tempo durar a fase ativa do conflito, maior será o tumor. Ainda não está claro por que o SBS geralmente começa apenas em uma glândula mamária, e não em todas. Considere a evidência na referência 2. Portanto, não estamos lidando com células degeneradas que buscam danificar o corpo, mas com um processo de adaptação biológica que não leva à solução desejada. Além disso, nem todos os tecidos reagem com uma proliferação celular como uma adaptação à fase ativa do conflito. Há também a possibilidade de necrose celular, como veremos na próxima parte. A fase ativa do conflito termina com a resolução do conflito, quando a ameaça que causou a ativação desaparece e o SBS perde a sua razão de ser. Agora começa a segunda fase, a chamada fase resolutiva do conflito. No aspecto psicológico, estamos relaxados, felizes ou até eufóricos, já que a situação estressante agora é coisa do passado. No aspecto cerebral, há um inchaço no foco de Hammer associado, que, dependendo do tamanho, pode levar a vários sintomas no cérebro, como certos tipos de dor de cabeça, náusea ou perda temporária da função. No aspecto orgânico, os ajustes e mudanças na fase ativa do conflito são agora invertidos, o que é frequentemente associado a sintomas inflamatórios, por exemplo, quando o excesso de tecido é rompido ou quando um novo tecido é regenerado. Muitas das doenças do dia a dia, como resfriados, tosses ou dores de garganta, são geralmente diagnosticadas nesta fase, pois nos sentimos doentes, com febre ou fracos e precisamos nos regenerar. No final do processo, cicatrizes e outros estados residuais são formados. Em nosso exemplo, o conflito só pode ser resolvido quando a filha estiver fora de perigo. A mãe está agora exausta, mas mentalmente relaxada. O foco de Hammer incha fortemente no início da fase de resolução do conflito e pode causar problemas com a sua necessidade de espaço. As alterações orgânicas também são revertidas no seio, se o tumor ainda não tiver sido removido cirurgicamente. O corpo decompõe o tecido excedente com a ajuda dos micróbios, formando pus como um produto final metabólico. Se a duração da fase ativa do conflito não for longa do ponto de vista biológico, como no nosso exemplo, a extensão da formação de pus pode ser muito grande,
e levar a problemas por si só. Depois da completa degradação, o tecido cicatricial permanece, o que também pode ser problemático de várias formas, dependendo do seu tamanho. A duração e intensidade da fase ativa corresponde aproximadamente à duração e intensidade da fase de resolução e determina a extensão dos sintomas esperados, o que torna possível estimar a progressão deles. No meio da fase de resolução do conflito, no máximo em 3 semanas, há uma particular interrupção, a chamada crise epileptoide, EC, que aparece justamente no auge dos sintomas da fase resolutiva. Depois da crise, o inchaço regride, cicatriza e os sintomas diminuem gradualmente. A crise epileptoide é, portanto, o ponto de inflexão no qual o organismo muda novamente, por um curto período, para o modo ativo. Dependendo do órgão, isso leva de alguns segundos a algumas horas. Na maioria dos programas especiais, essa crise passa desapercebida. Em alguns casos, porém, pode haver sintomas particularmente fortes e às vezes até fatais, que resultam em diagnósticos como crises epilépticas, ataque cardíaco ou uma crise de asma. Até agora, olhamos para uma simples progressão singular, que em humanos é uma exceção. Conosco, as múltiplas ativações de um sistema especial com sentido biológico são problemas grandes e frequentes. Como os humanos modernos costumam ignorar seus instintos e até mesmo suas habilidades de vida, dificilmente permitindo flexibilidade e adaptação, um SBS geralmente funciona em um loop infinito. Ou seja, ativamos, resolvemos, isso repetidamente por anos a fio. Por exemplo, quando vivemos um conflito biológico no trabalho com um funcionário, chefe ou cliente, desencadeando um SBS, e fugimos para a resolução no fim de semana ou nas férias. A maioria das doenças crônicas é baseada neste mecanismo, que teoricamente pode atormentar por toda a vida, se as condições de vida ou a interação pessoal com elas não mudarem. Nesses casos, prever a duração da fase de resolução de conflitos é difícil, ou mesmo impossível, se o SBS for constantemente reativado. De que serve o conhecimento da natureza bifásica dos programas especiais com sentido biológico? Muitas vezes, ignoramos os nossos instintos durante muito tempo, resultando em longas fases ativas de conflito e, portanto, fortes sintomas. Agora, com este novo conhecimento, podemos, por exemplo, identificar o pensamento compulsivo como uma pista de nível psíquico da presença de um SBS, bem antes de nos tornarmos conscientes sobre qualquer programa especial em curso através de mudanças físicas. Poderíamos, então, planejar ações ou estratégias específicas que tornarão provável uma rápida resolução do conflito, para que o SBS possa ser completado em menos tempo e, assim, ser menos problemático. Por outro lado, um sintoma mais forte pode agora ser considerado diferenciado, e, dependendo da fase, diferentes estratégias terapêuticas orientadas para a causa podem ser escolhidas. Vamos ver as diferentes possibilidades para a nossa paciente com tumor. Pode ser que ela desconheça as 5-LB e não tenha conhecimento da causa de seus sintomas, assim como do estágio atual de seu SBS. Mesmo a medicina convencional não tem conhecimento disso, e na maioria dos casos recomenda quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia radical, já que um tumor que entra em remissão sem intervenção não é possível nesse modelo. O sofrimento durante meses a fio, a desfiguração e muitas vezes uma morte prematura são os resultados. No melhor dos casos, a cirurgia conservadora de mama pode ser realizada, mas o medo psicologicamente estressante de recaídas e metástases permanece, assim como acontece com a terapia anti-hormonal. Que uma pessoa se submeta a este processo sem medo, ou até mesmo fortalecida, acontece, mas é extremamente raro. Também pode ser que a paciente com tumor tenha revisto as 5-LB para que ela não sofra nenhuma nova ativação resultante de um novo diagnóstico grave. Mas ao invés disso, é possível uma consideração individual e diferenciada da sua situação, nos seguintes termos. Possibilidade 1. O SBS está na fase ativa do conflito,
O tumor ainda é muito pequeno e não cresce mais, pois ela prevê que sua filha terá alta a qualquer momento. Quando isso acontecer, o SBS se resolverá e os micróbios ajudarão a desmantelar completamente o tumor. Neste caso, nenhuma terapia é necessária. Somente medidas sintomáticas locais devem ser discutidas com o terapeuta e o próprio curso da fase de resolução do conflito vai controlar. Para este fim, pode-se utilizar uma variedade de procedimentos médicos convencionais e alternativos, que podem ser utilizados de forma ainda mais eficaz com o conhecimento das 5LB. Com essa percepção, o mistério de por que um determinado método ajuda em um caso, mas não em outro, é finalmente compreendido. O resultado é uma regeneração completa, possivelmente com cicatrizes mínimas. Possibilidade 2. O SBS também está na fase ativa do conflito. O tumor ainda é muito pequeno, mas espera-se que continue a crescer, já que a sua percepção é de que sua filha não está bem cuidada neste hospital. A terapia consiste, antes de tudo, em rapidamente resolver o seu conflito, ou pelo menos em reduzir a sua intensidade. Por exemplo, transferindo a criança para outro hospital, no qual a mãe se sinta mais confortável em relação aos cuidados da filha. Isso reduz a intensidade do programa especial para que o crescimento do tumor seja estagnado, até que a situação conflitiva seja resolvida. Aqui, como no caso anterior, nenhuma terapia é necessária, apenas o controle do curso do SBS. Possibilidade 3. O SBS também está em fase ativa. O tumor já é muito grande e espera-se um maior crescimento, já que a situação da filha é instável. A cirurgia conservadora dos seios deve ser realizada nesse caso, uma vez que há uma séria formação de pus, necrose do peito e que outros sintomas perigosos também podem ser esperados depois que a situação conflitiva se resolva. Estes, por sua vez, são mais propensos a conduzir a novos conflitos biológicos intensos e a complicações consideráveis e incalculáveis. Uma operação previne isso. Contudo, agora a mulher não precisa ter medo de recaídas, metástases ou outras ameaças horríveis à saúde, e por isso deve estar psicologicamente relaxada em relação à sua própria saúde. Possibilidade 4. O SBS está em fase de resolução do conflito. O tumor já está se degradando com a ajuda de micróbios, o que levou à descarga de pus, fazendo com que a mãe visite seu médico. O diagnóstico não a leva ao pânico, pois ela conhece a conexão com sua vida. Sua filha se recuperou recentemente e voltou para casa, razão pela qual o SBS foi resolvido. Também nesse caso, nenhuma terapia é necessária, apenas um acompanhamento do próprio curso do SBS. Há naturalmente milhares de outras possibilidades que o curso do SBS pode tomar em casos individuais. Mas conhecendo as 5LB, o paciente, em quase todos os casos, tem muitas oportunidades de influenciar positivamente esse caminho e sair sorrindo. Claro que, dito isso, as 5 leis biológicas não oferecem nenhuma promessa de salvação ou algo parecido. Novamente, em alguns casos, a cirurgia ou medicação são necessárias e podem ocorrer complicações ou piora, especialmente porque o nosso sistema de saúde ainda não reconhece as 5LB. E, como resultado, os pacientes são divididos entre diferentes visões de mundo como parte de sua terapia, o que leva a problemas consideráveis. No entanto, tendo em conta essa situação, as leis biológicas oferecem a oportunidade de compreender a sua própria biologia e a causa de seus sintomas, e através deles levar a importantes opções terapêuticas. Assim, nesse exemplo, o maior sucesso possível na saúde é atingido com o menor esforço possível, sem quimioterapia e radioterapia, e em muitos casos até mesmo sem cirurgia, alavancando ao invés disso mudanças direcionadas nas condições de vida, que relatos posteriores de experiências em primeira mão nos permitirão explorar de maneira mais clara. Mesmo que os critérios objetivos fossem empurrados para o primeiro plano nesses exemplos, na realidade, as possibilidades concretas de tratamento devem sempre levar em conta as condições estruturais individuais.
pois estas levaram ao início do SBS, mas também contém as opções necessárias para resolver a situação conflitiva ou para orientar a passagem controlada do SBS. Com o conhecimento da primeira e da segunda lei biológica, podemos agora reconhecer com precisão a causa, o curso e o ritmo de um SBS. Mas como sabemos quais sintomas ocorrem na fase ativa e na fase resolutiva do conflito? Esse conhecimento essencial é proporcionado pela terceira lei biológica, que examinaremos na sessão seguinte.